Vamos estudar então a nossa lição nessa manhã, a lição 6. Confronto de poderes. O poder de Deus nos livra dos poderes deste mundo e do pecado. Essa lição, na verdade, ela não é apenas o texto bíblico de Êxodo 3, mas é quase que Êxodo de 1 a 12, a 14. E nós vamos então estudando, não vamos fazer uma leitura agora, porque nós vamos fazer um resumo desse texto. Quem leu a revista viu que a revista ela faz isso, né? Um resumo destas histórias bíblicas. É uma história bem conhecida, mas às vezes a gente estuda separadamente e não percebe essas ligações. E a gente esquece também, né, de alguns detalhes. Então nós temos esse tempo aqui de quase 1 hora. Vamos estar relembrando essas histórias. Na verdade, o propósito aqui é perceber como Deus é soberano sobre todas as coisas e como Deus protege o seu povo. Deus tem poder para libertar, para proteger o seu povo. Nós acabamos de falar, né, na nossa meditação da manhã, que nós devemos afiar as garras, né? Mas chega quase a ser uma expressão, digamos assim, errada, né? No sentido de que quem somos nós para fazer alguma coisa. Mas como eu expliquei, afiar as garras é exatamente depender do Senhor, buscar o Senhor, estar sempre nessa constante certeza de que eu dependo, que eu preciso de Deus. Então, na introdução aqui, nós vemos a revista falando que Deus sempre cuidou dos seus patriarcas, pesando a mão sobre reis, sobre povos que se viam prontos, né, contra o povo de Deus. Só que em especial na Bíblia nós temos esse grande momento da libertação do povo de Israel do Egito. E além de Deus estar por trás de tudo, é um primeiro momento em que Deus chama uma pessoa, né? Chamou Moisés, chamou Arão, para que eles fossem aqueles que estivessem ali, conduzindo essa libertação do povo. E aí a gente percebe, né? A lição vai falar que depois enviou Jesus, e também nós hoje somos esse povo que está ajudando, que está abençoando a terra, que está conduzindo e abençoando as pessoas. Então, na lição de hoje, estudaremos os poderosos feitos do Senhor que libertou Israel da mais poderosa nação de sua época. Poder de Deus que livra das correntes desse mundo e do pecado. Já adianto, né, que a gente deve ter em mente essa batalha que eu disse há pouco. A batalha espiritual que nós enfrentamos. Ela também é uma batalha que nós, em todo tempo, precisamos nos preparar, vigiar, mas só com o Senhor, para que nós possamos vencer as dificuldades, as tentações, as opressões que nós vamos enfrentar. Então, ponto 1, ele fala a respeito de o Egito escraviza o povo de Deus. Chama o Márcio lá, que eu acho que a tela ficou travada lá na transmissão. O Egito escraviza o povo de Deus. Gênesis, toda hora eu falo Gênesis, né? Êxodo, capítulo, a gente falou tanto de Gênesis. Vocês perceberam que a revista nós estudamos até a lição 5, Gênesis, agora na lição 6 diante, nós estamos estudando Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Se você quiser tentando acompanhar aí, senão a gente vai acompanhando aqui na história mesmo, na revista, fica bom também. Êxodo, capítulo 1.
Israel cresceu no Egito. O Egito escraviza o povo de Deus. O Egito escraviza o povo de Deus. Israel cresceu no Egito. Então, o que esse ponto vai falar? Lembra lá no encerramento de Gênesis, os filhos de Israel são 74 pessoas que foram morar sob a proteção de José, lá na região de Gósen, no Egito. E aí a gente percebe que, quando começa o livro de Gênesis, já tem um montão de gente. Já tem, a terra está cheia. O povo prosperou. E essa era a promessa de Deus, Abraão. Essa era a promessa de Deus. Danilo, vai falar para o Gabriel que eu já resolvi o problema aqui, senão eu vou ficar com isso na cabeça, eu não vou conseguir seguir a aula aqui. É que tinha que apertar 2 vezes. Esse negócio de botão aqui, às vezes atrapalha a gente, mas eu pus poucos botões aqui hoje. Então, 74 pessoas, e de repente lá mais de 300 mil pessoas, o povo cresceu. E aí o que aconteceu? O medo dos egípcios. Esses egípcios começaram a temer: nós vamos perder a nossa terra. Isso está em Êxodo 1, 8 a 10. Nós vamos ser menos numerosos. E repare que esse Egito era um povo mais poderoso. E de repente, eles começam a temer. Qual foi a atitude deles? Resolveram escravizar os hebreus. Êxodo 1:10, ela fala que eles colocaram como feitores, colocaram feitores sobre eles e os obrigaram a construir grandes cidades. Colocaram pessoas que estavam assim, como disse, pessoas que estavam escravizando o povo, escravizando o povo de Deus. E aí a gente percebe que os egípcios, cada vez mais, decidiram escravizar os hebreus e colocaram esses empecilhos sobre eles. Isso impediu a bênção de Deus? Não. Não impediu a bênção de Deus. Êxodo 1:12 diz: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. E aí a gente conhece a história. O povo se multiplicava, eles eram afligidos, o povo se multiplicava, vamos afligir mais ainda. Chegou a um ponto de ódio que mandaram que as parteiras matassem os meninos que nascessem. Só que elas, temendo a Deus, não fizeram. E é curioso que o texto aqui fala que elas foram abençoadas, não foram mortas, constituíram famílias mesmo assim. E aí qual que é a sequência? A expressão de maldade chegou a um ponto que ordenou ao povo que lançasse no Nilo todos os meninos hebreus. A morte no Nilo. O faraó ordenando: vamos lançar no Nilo todos os meninos hebreus. Êxodo 2, 23 a 25. A gente percebe que pais e mães hebreus tinham profunda tristeza de trabalhar para aqueles que estavam matando seus filhos. Por todas estas coisas eles gemiam e o seu clamor chegou até Deus. Então até aqui o ponto 1. O povo cresceu, o povo de Deus se desenvolveu, surgiu então o medo dos egípcios.
A situação inicial, né, que era um povo de 70 pessoas lá, protegidos por José, agora diz que nem conheciam mais José, resolveram escravizar os hebreus, tentar matar por intermédio das parteiras e depois, por fim, a morte do Nilo. Você percebe o grau de ódio que o inimigo tem contra os filhos de Deus. Isso aqui é uma figura exata do mundo espiritual. O inimigo quer nos derrotar. Das mais variadas formas ele tenta nos derrotar. Talvez de uma forma sutil, mas talvez descaradamente. E quando a gente vê uma cena dessa, né, parece absurdo. Como que alguém pode mandar lançar no rio bebês que nascem, que são homens? Mas foi o que aconteceu. Nós não podemos nos iludir, o combate é absolutamente necessário. Ou seja, nós estamos enfrentando combates e nós temos que combater. Já falei aqui algumas vezes, parece que a gente está sempre se preparando e lutando e fazendo de tudo para que o inimigo físico, o inimigo aparente seja combatido. Isso temos que fazer, é claro. E até que o inimigo espiritual ele se reveste de coisas, de combates físicos. Mas o que eu digo é o seguinte, nem sempre nós também nos esforçamos tanto e nós não tomamos tanto cuidado em relação à questão espiritual. Quando nos fala que nós precisamos usar máscaras para que a gente seja protegido, a gente está usando não é porque é só obrigado. Alguns sim, né? Mas a maioria de nós porque realmente está querendo se proteger e proteger o outro. Mas aí a gente fala, não, precisamos orar e ler a Bíblia para que a gente esteja forte, imunizado. Quantas vezes nós, do mesmo jeito que a gente pôs a máscara, a gente vai lá e pratica aquela disciplina espiritual, né? Como nós falamos. Então, nós somos avisados, faça isso, se prepare. Mas quantas vezes nós damos ouvido? Provérbios 14, 12 diz, que nos lembra, né, que alguns desses caminhos parecem bons, mas ao fim são caminhos de morte. Alguns dos caminhos do mundo parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Então vamos para o ponto 2. O que vai acontecer então diante disso? Deus levanta o libertador. Êxodo 2 a 4, aqui é o capítulo 2 ao capítulo 4. As crianças estão sendo lançadas no Nilo. E aí então aparece uma família da tribo de Levi, tiveram um filho e esconderam por 3 meses. Quando não dava mais para esconder, eles tiveram a ideia. Vamos depositar esse menino no rio, no cesto. E aí eles entregaram o menino aos cuidados de Deus. Isso é bem simbólico, né, em relação... alguém poderia dizer, que ideia mais maluca. Simplesmente colocar um menino num cesto, num rio. Aquele menino estava afadado à morte. Não seria poupado. E nós cremos que Deus falou com aquela família, principalmente com a mãe, né? Tem até uma frase que fala que antes de colocar a criança no rio, a mãe colocou nas mãos de Deus. Ou seja, ela colocou aquela criança nas mãos de Deus. E eles tanto estavam preocupados, não simplesmente lançaram no rio o problema, estavam preocupados como que a irmã de Moisés, a Miriam, acompanhou aquele trajeto por um tempo. E aí todos nós sabemos da história. A própria filha de Faraó foi quem pegou o menino. E talvez naquele momento eles esperavam que algo mal aconteceria, mas ela resolveu cuidar dele. E pela graça de Deus, ela se compadeceu e Miriam ofereceu sua própria mãe para cuidar dele.
Então, diz aqui na lição: um verdadeiro milagre salvou a vida do menino, que foi chamado de Moisés, pois foi tirado das águas. Então, diz a história que Moisés cresceu e, em determinado momento, ele viu um egípcio espancando um hebreu, e ele foi defender esse judeu, e matou um egípcio. Por isso ele precisou fugir, fugiu para Midian, e lá constituiu família. E a gente percebe aqui, olha, mas Moisés foi poupado. Sabemos da história, né? Sabemos que Moisés foi o escolhido para ajudar, para resgatar o povo. Então, por que acontece isso, né? Ele saiu de lá, parece que é um fim dessa história. Mas Deus, tendo propósitos na vida de Moisés, não seria empecilho Moisés não estar lá. Deus foi chamar Moisés onde Moisés estava. Deus fala com Moisés, e aí tem a cena, né, do encontro na sarça ardente. O Espírito lá estava, o anjo de Deus estava ali na sarça, e o próprio Deus falou com Moisés: tira as sandálias, o lugar que você está é santo. E Moisés então foi assim chamado. Deus conversa com Moisés: eu vi a aflição do seu povo, eu desci aqui para libertar. E não somente Deus desceu para libertar, mas também para que Moisés fosse esse instrumento divino para o libertar. Lembra como eu disse no início, que a gente percebe que há uma mudança na forma que Deus está protegendo o seu povo? No começo a gente vê os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, como se as batalhas existiam, mas era Deus mais diretamente intercedendo e livrando o povo das dificuldades. Agora Deus continua sendo quem vai fazer, quem vai libertar o povo, mas Ele chama uma pessoa, Ele chama Moisés, Ele chama Arão. E Deus então prepara esses seus representantes. E aqui na nossa lição diz que a história pessoal de Moisés nos mostra como Deus cria, prepara e envia aqueles que serão seus representantes no combate ao pecado e ao mal. Então nós temos situações de problemas, e Deus levanta pessoas para que sejam aqueles que vão nos abençoar, vão nos ajudar. Nós não seguimos sozinhos, né? E mais que lembrar que Deus levanta pessoas para nos ajudar, a gente tem que lembrar que Deus nos levanta para ajudar os outros. Cada um de nós como cristão, nós somos chamados para abençoar as outras pessoas. Quando a gente percebe um perigo, né, na vida de alguém, nós somos abençoados para ajudar essa pessoa. Ajudamos uns aos outros. E aí ele fala sobre Jesus. Moisés, Deus enviou Moisés, e também enviou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. A gente sempre fala, né, dos tipos. Noé seria um tipo de Cristo, Moisés um tipo de Cristo, no sentido de que aquele é usado, né, para a salvação, para abençoar, para poupar outras pessoas da morte. E aqui Jesus é esse grande libertador. Ele nos veio não para nos libertar da escravidão do Egito, mas nos libertar da escravidão da morte. Na história bíblica, a história do Êxodo, ela é a que mais se assemelha à história de Jesus. A gente vai ver daqui a pouco a respeito da Páscoa, né? Aquele momento da 10ª praga é exatamente uma figura muito clara da morte de Jesus, do sangue de Jesus que nos purificou, que nos salvou. E nós somos enviados por Deus, como nós já dissemos, mas aqui na sequência diz: Moisés, Jesus e nós. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
O próprio Jesus fez o mesmo em relação aos seus discípulos, quando disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja, né? Deus concede à igreja ministros, pessoas para o aperfeiçoamento dos crentes, a preparação para o desempenho do serviço. Como nós precisamos de comunidade, de estar juntos, né, irmãos? Graças a Deus nós estamos juntos, a igreja está aberta. Sabemos que as dificuldades foram grandes, são grandes. Infelizmente sabemos que as dificuldades que nós enfrentamos em relação à enfermidade foi uma oportunidade para que alguns se esfriassem também, deixassem de vir à igreja. Mas nós sabemos que Deus nos dá essa oportunidade e temos que valorizar muito a oportunidade que nós temos de estar aqui. A gente que participa da igreja, que vive em comunhão com os irmãos, nem consegue entender como que as pessoas vivem sem isso, né? Você já se imaginou, chega domingo, você acorda cedo, vai para o sítio, depois vai dormir, depois assistir o Faustão, aí chega segunda, trabalha. A igreja faz parte da nossa vida, e a gente precisa, né, de estar junto. Há uma necessidade que alimenta o nosso coração, que nos alegra. Acredito que esse tempo que a gente passou com a igreja fechada foi o mais próximo que a gente teve de ter essa sensação, essa percepção de como é a vida daquele que não vai à igreja, né? E é muito estranho. Embora a gente logo começou com a questão das transmissões, então de certa forma naquele horário a gente estava assistindo, ouvindo a palavra, estudando a palavra, então a gente não desligou totalmente, né? E sempre a gente tem também o culto doméstico, a oportunidade de estar junto. É isso que nos alimenta, irmãos. Nós não podemos deixar de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Isso faz parte da nossa vida, da nossa história. Então, irmãos, nós passamos pelo ponto 1, o Egito escraviza o povo de Deus. O povo cresce, e quanto mais esse povo cresce, ou seja, é abençoado, o inimigo fica furioso. E o inimigo é representado aqui pelo Egito e a escravidão. Se há perigo, se há escravidão, Deus levanta o libertador. Deus levanta o libertador. Nós não ficamos à mercê do inimigo. O inimigo não tem poder superior sobre nós. E agora o ponto 3. Contra o Egito e os seus deuses. Que é aqui a história de Moisés e Arão se apresentando a Faraó. Se alguém quiser falar alguma coisa nesse período. Passou já o inicial dos problemas tecnológicos e de distração, agora nós já estamos mais em casa, né? Podemos ficar aqui em casa. Vamos seguindo? Contra o Egito e seus deuses. Êxodo, dos capítulos 5 a capítulo 11. Moisés e Arão se apresentam a Faraó. A gente percebe que, em um primeiro momento, Moisés se desculpa, não quer, né? Mas Deus deixou bem claro que era ele que estaria à frente. Isso até é um ponto que eu deixei de frisar no ponto anterior, que independente das fraquezas, limitações, covardia, desobediência nossa, quando Deus chama, Ele nos faz cumprir os seus propósitos, Ele nos convence, né? Porque se fosse depender da gente falar, não, pode deixar Deus, que eu sei o que fazer, né? Ninguém trabalharia, ninguém serviria o Senhor. Mas é porque o chamado de Deus, ele é algo que é irrecusável, ele é irresistível.
E apesar da gente não sentir-se, né, muitas vezes como Moisés, não sinto capacitado, mas Deus fala, não, mas é eu que vou capacitar. E é curioso, né, a gente vê Moisés, esses grandes líderes da Bíblia, tão fortes, né, tão sábios, tão poderosos, mas a própria Bíblia diz que eles não eram nada disso, eles não eram fortes, não eram... Moisés mesmo estava fugido, por ter assassinado uma pessoa. Já pensou? Quem de nós iria falar, não, vamos chamar Moisés, ele é o indicado. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de ver qual que é o indicado para o reino de Deus, seja para um cargo, seja para alguma coisa. E às vezes a gente erra por não perceber que o indicado é aquele que o Senhor chama, porque quem chama, aquele que o Senhor chama, Ele vai capacitar para que possa ser instrumento dele na vida daqueles aos quais ele depositou a sua confiança. Então, contra os deuses do Egito. Aqui é curioso, capítulo 5, verso 1 fala, deixa o meu povo ir, para que me celebre festa no deserto. Anunciaram a mensagem, essa é a mensagem que Deus havia ordenado. Qual foi a resposta de Faraó? Versículo 2, Êxodo 5, 2. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. É uma resposta que revelou o tamanho impiedade, não? Ele se põe como superior. Quem é o Senhor? Esse Senhor de Israel? Para Faraó, se fosse ter uma classificação, porque existiam muitos deuses naquela época, uma classificação, esse Deus de Israel, nem está entre os tops aqui. O Deus de Faraó que é o principal. Eles atribuíam a vitória, toda aquela riqueza. Se você vai estudar a história do Egito, você percebe como eram, né? Ricos, como eram poderosos. Então eles atribuíam isso aos seus deuses. Tanto que lá no Egito é onde se tem mais rituais, aqueles rituais das mortes, das pirâmides, das tumbas. Era tudo, né, se você começa a assistir lá uns programas lá falando sobre isso, você vai perceber os detalhes, porque eles tinham essa confiança num Deus lá deles. Eram muito místicos. Aí falou de Deus de Israel, quem que é esse? Não conheço o Senhor. E aí aumentavam mais o trabalho. Eu não sei como que dá para aumentar mais, né? Porque já aumentou tanto o trabalho dos escravos aqui do povo de Deus, mas diz aqui que não forneceu a palha necessária para produzir os tijolos. Eles mesmos tinham que ir atrás. E se eles não cumprissem a produção, a mesma produção, eles eram açoitados. O próprio Moisés ficou um pouco desiludido, irmãos. Era para ficar, né? Mas acho que Moisés falou assim, eu vou chegar lá e vou falar a Faraó, deixe o seu povo ir, e já está resolvido, né? E não foi bem assim. Teve resistência e muita. Deus disse a Moisés, que estava, de certa forma, questionando o que estava acontecendo. Êxodo 6:1. Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. É o que eu estou fazendo. E Deus vai mostrar o seu poder. Vai se levantar contra Faraó. E aqui já é mais uma figura, né? Figura do juízo. Grandes manifestações aqui, ó. Deus endureceria o coração de Faraó para que ele sentisse todo o peso da sua mão, que faria grandes manifestações de julgamento. E aí temos então as 10 pragas.
Vamos aqui rapidamente, ó. Águas em sangue, das rãs, piolhos, moscas, animais doentes, homens que foram tomados por úlcera, chuva de pedra, gafanhotos, trevas, 3 dias de trevas, a morte dos primogênitos. São as 10 pragas. E aí a gente acabou de dizer que Faraó e o povo do Egito se preocupava muito, valorizava muito os seus deuses. E o que a revista está mais uma vez nos lembrando é que além de afligi-los fisicamente, de afligi-los emocionalmente, a pessoa, você está lá na sua casa, tem rã para todo lado, água em sangue, tudo isso é uma aflição enorme. Mas isso também era uma forma de derrubar cada um daqueles deuses que eles tanto exaltavam. Humilhavam os deuses do Egito. Essas pragas humilhavam os deuses do Egito. Prejudicavam física e economicamente, mas humilhavam os deuses do Egito, mostrando que eles não tinham poder para resistir ao poder de Deus. O Senhor julgava a nação opressora, trazendo uma angústia muito maior do que aquela que impusera sobre os filhos de Israel, aquela que os egípcios impuseram sobre o povo de Deus. Há uma questão aqui, vamos tentar levantar um questionamento aqui. O que a gente está vendo aqui é que o povo de Deus está sofrendo, e aí o povo de Deus clama a Deus, e o Deus, o que acontece? Deus os livra do sofrimento. A gente vai ver no ponto, já adiantando um pouquinho o ponto da frente, que o povo de Deus era sempre poupado, por exemplo, nas 10 pragas. Eles não passavam pelas aflições. A pergunta é, então por que o povo de Deus hoje precisa sofrer? Deus não poderia fazer desse jeito? Acontece um problema, só o ímpio sofre? Essa às vezes é uma pergunta difícil da gente responder. A resposta, que eu acredito ser uma resposta oportuna para isso, é que o propósito do que nós estamos estudando aqui, ele é bem definido. É para mostrar o juízo de Deus. É uma pré-figura do dia do juízo. Porque no dia do juízo, nós seremos poupados da morte, das perseguições, da dor, da ansiedade. A promessa de Deus não é que nós vivemos nesse mundo e só dá febre no vizinho ímpio, só morre de doença o outro, mas o sol nasce sobre maus e bons, a chuva sobre justos e injustos. Isso quer dizer que também a falta de sol, a falta de chuva, ela é uma coisa ocasional, né? Não há um ponto específico. Aqui também a gente poderia pensar, mas e a vingança? Olha aqui, está se falando sobre vingança. O povo foi ferido pelos egípcios, e os egípcios foram feridos mais ainda. Então é assim que nós devemos viver, agir, né? Se nós formos perseguidos, nós devemos retribuir e penalizar os outros? Não. Isso aqui também é uma figura do juízo. E a quem pertence a vingança? A Deus. É mais uma demonstração de que Deus não permitiu, porque mais do que uma afronta a Israel, ao povo egípcio, a perseguição dos egípcios aos irmãos lá, ao povo de Deus, era uma afronta a Deus. Tanto que a gente viu agora há pouco na palavra de Faraó dizendo, quem é esse Senhor? Eu não conheço. Eu não me importo com o que ele diz. Eu sou o Senhor, né? Eu que mando. Se eu mandar prender, eu mando. Se eu mandar matar, eu mando. Eu não
Devo satisfação a esse Deus. Então repare que a gente sempre vai nesse lado, né? O povo foi liberto. Mas além do povo ter sido liberto, aqui a ideia é que Deus mostrou o seu poder sobre o inimigo, que é a ideia que nós temos sempre. O inimigo não tem poder maior do que Deus. Então aqui é uma demonstração de Deus na história e também uma demonstração, ou seja, uma amostra do dia do juízo. E aí a revista vai falar aqui, Marcos 13, quando Jesus anunciou: aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Depois de 24 e 25. Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ora, se lá no passado o Egito foi afligido de uma forma tão poderosa, o texto está dizendo que nunca houve tribulação tamanha no mundo como vai ser no último dia. Então, quando nós lemos a palavra, nós não só temos que ver esse lado, né, de como nós somos libertos, mas de como nós devemos andar como o povo de Deus, porque o povo de Deus assim é poupado. Vemos também essa amostra do juízo. Aqui tem várias passagens, por exemplo, 2 Pedro 3,12, lembrando que os céus se desfarão abrasados e os elementos derreterão abrasados. Apocalipse 1,7, quando isso acontecer, todas as nações se lamentarão. Apocalipse 6:15 a 17, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E a gente percebe, irmãos, que, voltando àquela pergunta inicial que eu estava falando, a respeito do porquê Deus não protege todos nós, a gente percebe que quando o mal cai sobre a terra, ele cai sobre todos, mas a influência dele é diferente. O ímpio fica mais endurecido o seu coração, ele não reflete, ele não muda. E nós sabemos que passamos e temos que passar por provações, porque a partir desses momentos nós mais nos aproximamos de Deus, mais somos trabalhados, disciplinados, purificados para servir a Deus. Então as dificuldades são importantes para nós. Nós vamos falar sobre isso, né, hoje à noite também. A questão do sofrimento, ele nunca foi algo que Deus prometeu nos poupar dele, né? Mas Deus prometeu estar conosco, ao nosso lado, no momento do sofrimento. Ponto 4. Liberdade pelo sangue do Cordeiro, Êxodo capítulo 12. Também é um texto conhecido, é a história da 10ª praga. E aqui começa dizendo que a misericórdia de Deus sempre protegeu o povo, nenhum desses males os atingiram, mas estava direcionada aos egípcios, era julgamento aos egípcios. E na 10ª praga acontece algo diferente. As outras pragas vinham, rã, some a rã, água em sangue, some a água em sangue. As pessoas não faziam nada. Aqui na 10ª praga é diferente. Há uma exigência de um ato de fé e submissão para os filhos de Israel, para que eles fossem poupados. Então há quase que uma receita, né? Um checklist aqui, orientações diretas que demonstrariam compromisso e obediência a Deus.
Cada família deveria sacrificar um cordeiro. Aí eu vou ler apenas alguns desses detalhes, tem muitos detalhes. Depois fala: marcar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro que era sacrificado. Deveriam comer aquele cordeiro assado, com pães sem fermento e ervas amargas. E já deveriam estar vestidos e preparados para sair, para fugir. Então isso foi a instituição da Páscoa. A lição coloca muito bem aqui qual que era o desafio, qual que era o problema disso. Primeiro, eles estavam decidindo: ou eu vou temer o faraó, ou eu vou temer a Deus, porque seria uma afronta aos egípcios. Marcar as casas com o sangue do cordeiro era afrontar faraó. Tanto que eles já tinham que ficar com a malinha pronta, porque se eles ficassem lá, eles iam ser mortos. Fugir, sair. E aí a lição fala: esse desafio recai sobre nós. Quando recebemos sobre nós o nome do sangue de Jesus, nós nos identificamos como inimigos deste mundo, despertamos sua ira e muitas vezes sofremos por isso. Então, ao lado do sofrimento e também ao lado do compromisso. Nós temos um compromisso de servir a Deus. Temos na nossa cartilha, né? Nós temos, aqui diz, que seguir os mandamentos do Senhor. A gente vê muitas vezes uma igreja que se levanta e quer ser uma igreja que não tem compromisso, nem compromisso com a palavra, nem compromisso com a verdade. Mas muitas igrejas que têm compromisso com uma espiritualidade vazia, de rituais. Igrejas que têm umas doutrinas estranhas, que simplesmente estão preocupadas em atrair as pessoas. A igreja é igual partido, às vezes partido político, algumas dessas igrejas, que sabe que tem um tipo de gente que gosta disso, sabe que tem um tipo de gente que gosta disso. Se é verdade ou não, não importa, o importante é que está atraindo gente. Essa semana, a gente está acompanhando o caso Lázaro, né? Eu não sei se o Lázaro está solto, a gente até ri disso, né? Que não pode rir, mas... Aí, na hora do almoço, eu coloquei na Record, porque tem um jornalista lá que faz acho que é Balanço Geral que chama, né? E esse jornal que fica o tempo todo, né? Se você ligar lá, começa o jornal, 2 horas de jornal atrás do Lázaro lá. Eu estou contando isso porque eu vi uma coisa que eu não sabia que acontecia. Tem uma hora do jornal que para e entra a pregação lá da igreja. E aí, nesse dia, chegou lá o pastor, e aí ele já faz propaganda para o domingo, né? Porque acho que eu assisti foi ontem, ou sexta-feira, acho que foi sexta-feira, propaganda do domingo. E a entrevista era sobre drogas. Quem não tem um familiar, às vezes você tem um filho, às vezes você está drogado. E a cena lá era o pastor fazendo tipo uma oração, um ritual lá, e... Eu não estava olhando, eu só estava escutando, eu não cheguei a olhar, mas deu a entender que ele estava com droga, com alguma coisa, e mandava ele cheirar, e ele falava: eu quero, estou com desejo disso. E aí o pastor fez a oração, e aí deu para ele cheirar de novo, e ele: não, credo, eu não quero, e estava meio que vomitando, né? E acabou isso e voltou para o jornal, e fez a propaganda: vá lá na igreja domingo, que vão fazer oração e você vai ser curado. Você não vai ter mais desejo por drogas, você vai ter nojo de drogas. Irmãos, nós cremos que Deus pode mudar o coração de alguém, uma oração, um drogado que recebe uma oração e ele, naquele momento ele é transformado. Mas nós cremos também que Deus usa uma casa de recuperação, que a pessoa vai ter dificuldades. E como a gente está falando aqui até hoje, né? Ninguém não é tentado, e nós somos tentados conforme a nossa própria cobiça. Então, é claro que se uma pessoa tem um problema com álcool, tem um problema com um determinado pecado, durante toda a vida, em alguns momentos, o inimigo vai tentar ali. Né? Vai tentar ali. Então, o que eu estou dizendo qual que é a intenção dessa igreja? Levar pessoas para lá. E a gente sabe muito bem, na hora lá vai pedir o dinheiro, e você vai dar dinheiro, etc. Do outro extremo,
Eu até achei interessante que eu vi uma postagem de um pastor falando: gente, está chegando domingo, pastores, por favor, preguem a palavra. Não vão ser coaching, né? Não vão ficar pregando pensamento positivo. Porque tem um monte de igreja que simplesmente há um palco, a igreja, não estou que eu sou contra a igreja negra, né? A igreja preta, o pastor sentado num banquinho com o holofote lá nele, e ele falando como se ele estivesse dando instruções de pensamento positivo. Você não vê leitura da Bíblia, você não vê pregação, você não vê pecado, você não vê conversa, você vê só uma mensagem que a pessoa vai lá e vê como é boa essa mensagem, que mensagem agradável, né? Então, isso que eu estou querendo dizer, que às vezes a gente esquece que nós precisamos seguir a verdade, né? E aí diz aqui, quando nós recebemos sobre nós o nome do sangue de Jesus Cristo, nós nos identificamos como inimigos desse mundo e despertamos a ira do mundo. E nós devemos sofrer com Cristo. E a lição falava, não são poucos os crentes que na tentativa de se preservarem, restringe o seu testemunho diante das ameaças do mundo. É isso que eu disse, pessoas que começam a viver igual ao mundo, a tentar agradar o mundo. Se o mundo pensa assim, eu vou pensar desse jeito. E a gente deve se afastar de tudo isso e deve viver a verdade. Essa lição, então, irmãos, ela nos traz uma grande questão, né? Deus ama o seu povo, Deus ouve o clamor do seu povo, Deus não vai permitir que nenhum de nós esteja sozinho, esteja oprimido, sendo perseguido. Então, seja o que nós estivermos enfrentando, seja perseguição física, seja perseguição do outro, seja perseguição do inimigo, seja o que for, Deus vê, Deus conhece as nossas dores. Ele levanta pessoas para nos ajudar, mas também Ele nos levanta para ajudar pessoas. E Deus é quem nos fortalece. A grande questão aqui é que a gente sempre tem que lembrar que esse conflito existe. A lição aqui na conclusão diz que desde o Éden, o conflito entre a semente de mulher e a semente da serpente tem sido intenso, que é uma lembrança da questão de Caim e Abel. De repente, a partir dali, nós vemos essa separação mais clara, né, de um povo que vai ser abençoado, que vai seguir a Deus, e de um povo que vai, infelizmente, seguir o pecado, se entregar ao pecado. A bênção de Deus continua protegendo e libertando cada um de nós. E nós precisamos, como diz aqui na aplicação, ter consciência disso. Olha a pergunta aqui. Você tem consciência das investidas do pecado contra a sua família, contra você, contra a sua vida? Investidas que tentam nos afastar de Deus, tentam nos afastar da bênção, da vida abençoada. Nos tenta convencer de que há uma vida melhor, não precisa sim seguir a Deus, seguir essas palavras todas, não. Nós temos que lutar contra isso. Reconhecendo que Deus já tem nos abençoado. E muitas vitórias nós temos na nossa vida, mas nós temos que perseverar, nós temos que continuar, nunca desistir. Esse é o compromisso, então, que nós temos, né, irmãos? Que nós temos de seguir a Cristo, estar com Cristo. Alguém quer fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Essa é uma história que nós conhecemos, mas sempre nos lembra, né, a mão poderosa, amorosa de Deus. Como é bom a gente ouvir lá em Êxodo 3, né, quando Deus fala, eu ouvi a aflição. Como se Deus, eu estou descendo aí para ajudar vocês.
E é isso que a gente sempre tem, né? Essa certeza de que Deus não nos desampara. Seja a gente passando pelo que for, nós estamos assim protegidos, né? Abençoados no Senhor. Então que Deus nos abençoe. Vamos terminando aqui.